Tudo bem com vocês? Gostou? Não, sei não. Legal. Foi inesperado. Cada um ali. Ele tá escrevendo isso, não é possível. Não, é na hora. Foi na agora. Na hora. Caraca, eu nunca ia imaginar que você ia falar isso. Hashtag 06. 06. Tá crescendo. Sexto podcast Auto Sextou Aventura. podcast. Você está em todos, hein? Eu estarei... E você também. Pois é, eu tenho que estar. Estamos em todos. Mas eu tenho obrigação. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, e você? Baobá Serviços Automotivos. Xavier Tombando. Pinheiro, 151. Vila Matias em Santos. Vila Matias em Santos. Serviços e franquia até 12 vezes sem juros. O Davi Oliveira lá no Radar Esportivo fala assim. É isso aí. Nas transmissões de Fala jogos do Santos, né? perfeitamente. Serviços e franquia até 12 vezes sem juros. Baobá Serviços Automotivos. Perfeitamente. Chamando o Pérola. plantão esportivo. Estamos devidamente alimentados, né? Estamos, graças a Deus. E é o Maurício. Maurício, o meu amigo Maurício da Santos Sabores, que você não sabe, mas eu fiz curso de gastronomia com ele, porque eu sou um rapaz prendado. Pode não parecer, mas eu sou. Conheci o Maurício lá. Aí o Maurício, que é meu cliente, eu arrumo o carro dele constantemente, falou, pô, Carlão, vocês não estão com fome lá, não? Eu falei, porra, cara, olha o meu tamanho, eu tenho fome o tempo inteiro, né? Vou mandar uma pizza pra vocês. Aí eu falei, duvido. Tá aqui, ó. Desculpa bater na mesa. Acontece. Maurício, Santos Sabores, baixa o aplicativo, show de bola. Levanta. Dom Lara, ali no Boqueirão. Olha lá. Igor, pega aí, Igor. Show de bola, hein? E detalhe que não é só a caixa. Eu daqui consigo ver. Tem uma pizza de brigadeiro. Tem uma pizza de brigadeiro. Não é só a caixa. Tem uma pizza de Tem fato. a pizza. Já vamos degustá-la. Deixa acabar essa. Deixa acabar esse podcast. Tá perto de mim aqui, deixa. Baobá Serviços Automotivos tem a coluna direto da oficina que está na edição 41 da revista Auto Aventura. Saiu agora, tá aí com o Honda HR-V na capa, nova CB Autos Honda. Audi mexe com toda a família A, então a 3, a 4, a 5 a Audi fez algumas alterações. Temos lá dentro da revista, temos novo HB20, temos a família completa da Nissan Frontier e a coluna direto da oficina falando, um assunto é bom do direto da oficina. Nessa edição eu falei sobre algumas características do motor 3 cilindros, que o pessoal hoje tem debaixo do capô e o pessoal nunca não nota, né? Então baixa a revista lá no site, dá uma olhadinha no que eu escrevi lá, que também, né, não é verdade absoluta, mas é a minha opinião sobre o motor, você vai gostar. Sabe o que eu achei um barato, Carlão? É que você falou que como é um número ímpar, né, o equilíbrio você tem que fazer uma adaptação, né? São 3 cilindros, né? Então, naturalmente, ele é desequilibrado. Quando você tem 4 cilindros, você tem metade do peso para um lado, metade para o outro. Então, os nossos amigos engenheiros e a fábrica contrabalancearam com peças, com virabrequim, com outros componentes, mas não conseguiram deixar ele perfeitamente balanceado. Então, ele é um motor que vibra muito. Certo. Estão conosco neste podcast, temos 2 convidados especiais. Gabriel Portela, Toin Motors, já esteve conosco. Gostou, né? E voltou. Mais uma vez, né? O cara gosta e volta. Ele gosta e volta. O Rodrigo Gomes esteve no programa 5, ele veio no programa 6. Exatamente. Mais uma vez aqui com o pessoal, contribuir um pouco com o programa de vocês e vamos embora. Isso aí. E este nosso convidado, mas eu falei no programa com o Pepe que eu sou cri-cri, eu sou mesmo. Eu insisti pra ele vir. Eu convidei, eu tô na cola dele, ó. Tô tentando trazer pra revista, já trouxe. E deu né? certo, e deu certo. Tudo agradecer, bem? Tudo jóia, Paulo, agradecer aí pelo convite aí. Quem sabe o primeiro de podcast de vários aí também pra participar. Leonardo Padrão é sócio-diretor da CR Group, tá no ramo da construção aqui na Baixada Santista, investindo pesado nessa área. E aí quem tá nos assistindo vai perguntar, mas o que bombas de cargas d'água tem a ver com carro? Tudo? E a garganta me traindo. Porque os investimentos os empreendimentos da CR Group estão pensados. O carro está pensado, está no contexto, né, Leonardo? Está no contexto. Gosto bastante de carro. Não sei se comentei com você, Paulo. Eu fiz engenharia... Se você gosta, eu não sabia, não. Eu gosto um mim, pouquinho. Fiz engenharia mecânica, automobilística na FEI. Então, na verdade, eu trouxe o que eu gosto de carro, que eu trabalhei na área para construção civil. Então, ter garagens boas e agora, principalmente, a questão da eletrificação, né? Na garagem, isso é um ponto importante. Os 2 empreendimentos nossos aqui de Santos hoje, um que acabou de ser entregue
e o que está em obra, ele conta já com isso. Então é bem legal. E o Gabriel também está presente porque a Doim Motors está investindo muito na Exatamente. parte de elétricos. É o que nós falamos, né? O futuro veio pro presente. E a realidade hoje, mobilidade. Os carros elétricos já é uma coisa que está no nosso dia a dia, nossa rotina, e o que falta um pouco é a questão de estrutura. E o que o Leonardo está trazendo para nós é justamente a maior necessidade no mercado hoje, né? Muitos clientes, principalmente aqui em Santos, São Paulo é um pouco mais comum, mas em Santos a questão da estrutura. Então, o projeto que ele tem, a ideia, sendo tão visionário assim, ele foi um projeto de 4 anos atrás, né? Exatamente. E já pensando, o carro elétrico nem era tão assim, já estava pensando já no hoje. Projeto de construção civil, né, normalmente é longo. Né? Então, como ele é um projeto longo, que demora 4, 5 anos entre você comprar um terreno e entregar, Certo. então você realmente tem que estar com essa visão lá na frente. Então, hoje a gente já está olhando, por exemplo, para o carro compartilhado. Então, no próximo prédio nosso, você vai ter um carro já disponível para os moradores utilizarem. Então, há 5 anos atrás, essa questão, como é que vai estar o carro híbrido, 100% elétrico, precisa dessa estrutura na moradia, né, da pessoa, que senão ela não consegue comprar esse veículo. E estamos olhando agora também para os próximos 5 anos como que isso vai ser. Claro, é um impedimento isso, né? O carro elétrico, você não tem onde carregar. Exatamente. Os clientes acabam refém de lugares, mercados, alguns pontos na estrada, rede grau, essas coisas. E hoje não, você tem na sua residência, acaba não tendo aquela limitação, facilita muito. Então, você compara com fora, né, do país, lá você já está bem mais fácil. Então, a maioria dos veículos hoje já são pelo menos híbrido, né? Certo. Então, o Brasil a gente está correndo atrás, mas com certeza é a tendência, não tem como fugir. Certamente. Qual é o empreendimento que já está entregue e qual é a estrutura que tem lá para o carro elétrico, Léo? Há 5 anos atrás, então a gente estava fazendo um projeto que é o empreendimento Vista Alegre, fica na Carvalho de Mendonça. Tinha-se a dúvida como que ia estar, qual que era a necessidade, se todas as pessoas, há 5 anos atrás, chegando hoje no presente, teriam um veículo elétrico. Então, lá a gente tem pontos distribuídos nos andares de garagem, onde a pessoa, quando ela compra um veículo elétrico, normalmente alguns já vêm com aquele wallbox, o carregador, a montadora oferece, então ele consegue instalar ele, e isso já está ligado num relógio separado da área comum. Porque a briga, tem até alguns videozinhos, grupos de WhatsApp, lá o pessoal brigando no condomínio, não vou pagar sua conta de energia. Exatamente. Uma coisa muito comum nos empreendimentos, o que é? O seu ponto de energia está no seu andar da sua residência. Né? E era uma coisa que demandava a questão da estrutura. O cara mora no 15º andar, tem que puxar uma fiação até o estacionamento. Então isso tem que vir do começo do projeto. Exatamente. Né? Então essa é a dificuldade. Esse primeiro projeto não é individualizado, mas ele é vários pontos. Ele tem vários pontos e você tem um relógio separado da área comum. Então, a partir do momento que o primeiro for utilizar, você consegue colocar um software que vai medir aquela tomada, quanto que ela está consumindo. Tem como separar tranquilamente. Exatamente. Aí o condomínio faz o rateio. O próximo prédio nosso aqui em Santos, que já está em obra na Ponta da Praia, esse foi possível já ligar com o próprio relógio da unidade. Então, na sua conta lá, se você consumir, você vai pagar apenas aquele, não tem perigo do seu vizinho, nem nada do tipo, você pagar a conta do outro, não. Somente do seu. Então, isso é bem legal. A gente pode ampliar isso para bicicleta elétrica, né, patinete elétrico, moto, essas coisinhas. A gente está falando de carro, de você tomada, carregar né? dentro de casa, né? Sim. Então, você carregar no ambiente da garagem, um ambiente aberto, tem muito mais segurança do que numa tomada simples dentro da sua sala. Né? Então, a gente já viu também vídeos de acidentes que já ocorreram. Ponto, né? O quadro de luz de um apartamento normal de 2 quartos, de 85 metros quadrados, ele não suporta um carregamento de um carro. Se você instala um ar-condicionado a mais, você já precisa mudar. Imagina você carregando algum veículo desse, aquelas mobiletes que o pessoal tem bastante. Tem toda uma estrutura para o carro elétrico, né? A questão da fiação, aterramento, tudo isso influencia. E os empreendimentos, então, eles já vêm com essa estrutura toda montada. Você não tem que se preocupar com essa parte. Não precisa se preocupar. Então, assim, eu tenho um wallbox de uma marca X. Você consegue ir lá e instalar ele, ou você acaba conectando numa tomada normal, que a gente sabe que o tempo de carregamento é maior. Então, se você instala o wallbox, você vai conseguir diminuir esse tempo. Se ele compra um carro elétrico, ele vai se preocupar em fazer a infra correta para ele, para ter uma autonomia maior, mas exatamente. Para poder carregar rapidamente. Existem algumas opções de wallbox, né, de 7 kW, 11, 22, 50 e até 150, que são os ultra rápidos, né? Assim, ultra rápido é um pouco mais difícil de ter hoje em alguns pontos, devido ao custo financeiro dele. Então, você acaba tendo nas redes maiores, em estradas, rodovias. A própria Audi, Volvo, Porsche está investindo em pontos de carga rápida, no qual demanda você vai carregar o carro 80% em torno de 40 minutos. Então você para tomar um café, um suco com a família. Isso é muito importante, porque era uma outra preocupação. A primeira preocupação era pontos de recarga. Então hoje você já tem uma
um aumento nesses pontos. Segundo ponto, tempo de recarga. Exatamente. Você esperar, carrega em 8 horas. Sim, você está fazendo uma viagem de São Paulo para o Rio, Quebra. você vai Não tem condição. a tua viagem vai levar 16 horas, né? 8 de Não tem viagem como. mais 8 para carregar o carro. Não Quer tem dizer, condição, não tem condição. É impossível. A né? grande objeção hoje ainda para pegar a questão de eletrificação é justamente isso, né? Poxa, Gabriel, vou fazer uma viagem de 4 horas, vou demorar 8 horas para carregar meu carro. Então, que pega muito, então a gente tem que entender muito o perfil do Nós vamos cliente, chegar né? lá, nós vamos chegar lá. É, Estamos e engateando. a gente está no Brasil, que a gente tem uma vantagem muito grande, por exemplo, na Europa, a nossa energia é limpa. Então, na Europa, é meio hipocrisia, às vezes, o pessoal querer utilizar o carro elétrico, que a energia dele vem... É de combustível fóssil, né? Exatamente. Então, fica... Então, você tem termonucleares, enfim, que poluem. Aqui no Brasil, não. Você tem hidrelétrica, você tem energia eólica, Tem energia fotovoltaica. solar, que é o próximo Muito. passo que a No gente Nordeste está... tem muita energia solar, muito. Muito. Então, mesmo aqui, hoje, um prédio, você tem a dificuldade da energia solar pela falta de espaço. Mas você já tem hoje redes interligadas de fazendas solares no interior que distribuem essa energia limpa na rede e aí depois você carrega seu carro lá dessa forma. Ou seja, aí sim o ciclo fecha e fica bom. E tem feedback de clientes que tem energia fotovoltaica na residência, que assim, não teve custo financeiro para poder carregar o seu carro. Vou falar, abastecer o carro. Mas quem ainda não tem, pode ir lá na Doim. Na Doim O que Motors, acontece isso lá? aí. Nós somos especializados em veículos elétricos eletrificados, né? Eu falo os elétricos, que são os BEVs, os 100%, os eletrificados, que são os PHEVs, que são os híbridos, né? Que aí demanda do motor a combustão e o motor elétrico. Então, se tiver qualquer dúvida sobre carro elétrico, nós somos especialistas. Conta conosco lá, vão tirar suas dúvidas e carregar os seus carros também. Então, aí eu ia chegar nesse ponto agora, carregar os carros. Eu tô com um carro, tô testando um carro elétrico lá, Volvo XC90. E aí? Hoje existem alguns aplicativos de localização de pontos de carga elétrica, né? Nós estamos cadastrados em um, vou falar o nome, o maior, que é PlugShare, né? Então você vai ter lá vai mandar a localização e nós temos uma observação em que sentido? Como tem o custo para o estacionamento no The Blue, nós falamos o quê? Entre em contato conosco, nós temos nossas credenciais, nossas vagas, pode ser cliente do WIN, não ser cliente do WIN, vai pela baixada, vai carregar o carro conosco. Liga para nós, agenda, vai estar disponível lá 2 vagas para ponto de carga Eu vou lá carregar, hein? Porque eu nunca tive um carro diesel. Agora foi a primeira vez que eu comprei um carro diesel. Ah, Me mas dei bem, mal. Não, O valor estourou. que O tá valor em do diesel agora. diesel. Eu Mas vou trocar é num carro econômico. elétrico. Mas é eu preciso. econômico. É econômico, mas o preço hoje você precisa para usar no dia a dia um Exatamente. veículo, Não, pelo o menos diesel- híbrido. Eu lembro os 5 anos que você está construindo, que você Aham. começou. 5 anos atrás, se eu pegasse um carro diesel, eu falava maravilha. Porque além do carro diesel ser naturalmente econômico, o diesel custava pouco. O diesel ficava ali entre o álcool e a gasolina. E mais melhor. econômico, ou seja, compensava. Então compensava muito. Hoje o diesel está batendo com a gasolina. Não, tá mais caro. Tá mais Tá mais inclusive, né? caro. Tá mais caro, tá mais caro. Tá quase compensando você ter um carro, às vezes com motor mais moderno, você utilizar Podium, que é caro, ou uma gasolina de outra octanagem alta, que ele vai ser mais econômico do que o diesel. Ah, mas eu vou falar, eu tinha um Gol 1.0, 2002, 2003. E só a gasolina. Então eu ponho a gasolina comum, às vezes eu conseguia um pouquinho mais, eu pegava botava um pouquinho de Podium nele. O bicho saía voando, ele disparava. Se eu calibrasse os pneus e colocasse gasolina Podium, ele Passar o saía... pretinho também no pneu, aí vai. Não, ele saía que, Se ele sabe? fizesse um polimento, aí que ele ia embora. Ficava, Praticamente cortava eu o tava ar. sozinho com essa gasolina que você fala, essa gasolina E como o Podium. Leonardo tocou em questão de valores hoje de combustível, né? Você pega hoje o quilowatt-hora, por insano CPFL, a média aqui tá 98 centavos a 1,16, depende do horário e bandeira. Você multiplica hoje, os carros de maior autonomia, gira em torno de 78 kW, de armazenamento a 80. Você multiplica isso aí por, vamos falar, R$1 para arredondar. Pô, uma carga completa aí para rodar 400 km na faixa aí de R$80, R$78, é absurdo. Aí o pessoal, poxa, tem cliente que fala, pô, minha conta aumentou muito, mas quando você ia abastecer o combustível, colocar combustível fóssil, de gasolina no seu carro, para rodar 400, 500 km é mais de um tanque. E é curioso, a gente ainda não teve uma ampliação do híbrido. O híbrido não plug-in, até os que a Toyota tem, né? São os MiHEVs, né? São híbridos leves, que usam Isso. motor de arranque só para... São espetaculares, né? geralmente é para uso urbano, né? Então, assim, em baixa velocidade ele vai usar apenas o motor elétrico. Isso. Diferente do PHEV, o que acontece? Você tem a opção de rodar com ele no modo 100% elétrico, desabilitando completamente o motor a combustão. Os MiHEVs, você roda uma certa velocidade, mas mesmo assim o motor a combustão está trabalhando. Tá sempre trabalhando. Tá sempre trabalhando. Mas a autonomia do PHEV está aumentando? Porque Tá aumentando. os modelos da Volvo que eu peguei, a média é 47 km. Foi para 71 agora. Graças ao bom Deus. 71. Então, para uso urbano, o carro atende perfeitamente no modo Pure, que é o modo 100% elétrico.
A linha BMW também, com a X5, 70 km de autonomia. Você não roda isso por dia, né? Exatamente. Isso aqui, a média Se das pessoas é você menos. só rodar em Santos, pra você fazer 70 Não, km, você tem que você rodar tem que muito. querer rodar Super muito. Tem que rodar muito. Tem que rodar Aí muito. é carro de aplicativo que vai Era rodar isso que eu ia né? falar. Mesmo você visitando as obras todas, né? Não roda isso, não roda. Santos, então você tem espaços, né, de curta distância, o veículo dessa forma híbrido que você consegue utilizar ali na cidade. E se você precisar fazer uma viagem, você tem um motor a combustão para ajudar, eu acho que pelo menos nos próximos 5 anos, esse é o que eu acredito que Eu ele vai também ser. concordo com você. Acho que a melhor opção hoje é essa. É justamente o argumento que nós damos para os clientes. Assim, a gente tem que entender a necessidade do cliente. Pô, qual a sua rotina com o carro? Eu rodo 300 km por dia com o carro. O 100% elétrico não é o ideal para você. Não. Né? Mas o híbrido... O híbrido vai ser bacana. Você vai ter uma O boa híbrido é autonomia, legal. vai ter uma boa economia de combustível. Né? A gente fala em economia de combustível, mas o foco principal é não emissão de poluentes. Né? O carro elétrico tem a vantagem para quem vai para São Paulo, é isento de rodízio também, tanto Sim. os elétricos quanto o híbrido. Existe uma isenção de PVA, um desconto de PVA, na verdade, mas é limitado a R$150 mil. Então, Isso aí entra numa parte política que também precisa ser É, ajustada. em infelizmente. São Paulo hoje não resolve nada, mas alguns estados já são isentos 100% os carros elétricos. E se quem puder, tem experiência de pegar um híbrido e-heavy e descer a serra. Você vai ver a autonomia fazer um Exatamente. negócio... Eu fiz isso num Prius. Gerador de energia. Eu fiz isso num Prius, foi algo impressionante. Assim, a autonomia que ele ganha é... Tem que saber utilizar o carro, né? E todos nós gostamos de carro, né? Mas a experiência de você andar num carro elétrico também é legal. A força, a forma que ele entrega... Não tem perda energética, né? torque Exatamente, é 100% no zero. E sem barulho, né? E sem barulho. O barulho faz falta? A gente gosta? Faz. Mas a experiência que você tem de andar nesses veículos, às vezes 100% elétrico, é impressionante. Você pega algumas montadoras hoje de veículos premium, né? Assim, esportivos. Você pega a Porsche, tem o próprio Taycan, né? Eles simulam som. Esse tem aplicativo. Você Eles simula simulam ele. som. Isso é muito legal. Você tira o som, Não é a aí mesma você liga coisa. o rádio e coloca o som de novo. do Simula motor. o som do motor a combustão. Agora, só um alerta. Quem pegar carro híbrido flex, existe no mercado, Sim. abasteça com gasolina. Tô falando sério. Não abasteça com etanol. Porque você vai sofrer no consumo. Não faz sentido. Tô falando a verdade. É verdade. Tô falando a verdade. É O consumo é muito grande no etanol. Hoje, que montadora tem? Toyota tem o Corolla e Corolla Cross. Aí ele vai... Acho que ele deve ser o único no mundo que deve rodar com álcool e motor elétrico. Acho que no Brasil. No Brasil a gente sabe Fora que da- sim. É. Tudo bem, o Corolla é um carro maravilhoso, carro híbrido é Sim. maravilhoso, agora coloque gasolina e seja feliz. Precisa da autonomia. A autonomia cai assustadoramente. Então, tenha o carro, mas com gasolina. Porque os MIHEVs, que é no caso da Toyota, não é plug-in. Então ele continua trabalhando a questão do combustível, o motor a combustão. Continua Sim. trabalhando normal. Então o etanol, o combustível fóssil, acaba queimando mais rápido, né? E essa tendência, né? Por isso que a gente pondera para os clientes quando eles estão buscando um imóvel para comprar, para ele considerar isso como um fator também de decisão dele, porque inevitavelmente ele vai ter um carro híbrido na casa dele, no mínimo nos próximos anos, quando ele trocar. Então, se ele não tiver infraestrutura, ele não vai trocar de carro. Ele falou, eu não posso comprar um carro novo porque eu não tenho onde carregar. Então, essa preocupação que a gente está tendo realmente é um ponto de diferenciação para ele for comprar um imóvel usado, se ele for comprar um imóvel que não tem essa estrutura. Porque antes ficava limitado aos carros elétricos, né, eletrificados, a veículos prêmios de valor alto. 300, 400 mil. Hoje tá batendo na porta. Hoje a aí. própria Chery tem o... Sim. Hoje é todos. realidade. Já é realidade. Todos vão A começar Renault a ter. também, com o Kwid elétrico também agora. Então, carros na faixa de 150 mil vão ser mais populares, porque qualquer carro hoje é 100 mil. Mas o carro, como tudo na vida, toda a tecnologia que vem, começa um artigo de extremo luxo, depois ele vai barateando, e o Brasil viveu uma época do carro popular, Uhum. né, que você comprava. Eu comprei carro sem dar entrada, só pagando a prestação, comprei carro zero. Não, tu deu R$1 de entrada. Não, eu não dei nenhum real de Nem entrada. R$1 ele Nem deu. R$1 de entrada. O vendedor deu, é que você não viu. Bom, o vendedor foi com a gente. Mas, então tudo vai barateando. O carro automático, hoje você consegue, não tá o que era antes. O manual é mais caro que o Hoje é mais automático caro, hoje em dia. exatamente. Você quer um manual, você Isso. briga Não, pra é ter um carro raridade. manual. Eles querem te vender o automático, né? E o elétrico vai acontecer isso. Vai chegar né? nele. Uma hora vai começar. E o combustão vai ser mais caro, porque Pode vai ter ser. os entusiastas que vão querer comprar o carro a E ele vai se combustão. tornar artigo raro. Eu tenho uns lá já guardando lá na garagem, lá exatamente por isso já. Agora eu ia te perguntar isso, você falou da decisão.
o fato de você ter essas vagas para carro elétrico, com carregamento, há alguém que já está adquirindo apartamento pensando nisso? Ou baseado nisso? Não, você tem, então eu vou ficar com o apartamento? Isso já aconteceu? Aconteceu agora. Na entrega desse produto nosso, do Vista Alegre no Canal 1, o cliente ele tinha acabado de adquirir. Aí ele falou assim, eu em paralelo estou comprando um veículo híbrido, uma Volvo. Posso comprar? Eu falei, não, pode, que você vai conseguir depois utilizar lá e carregar. Ele falou, não, então tá bom. Então eu vou. Então realmente está começando a ser uma moeda de decisão, mesmo não sendo um apartamento de alto padrão, com ticket muito elevado. Então o Vista Alegre, ele é um empreendimento hoje para Santos numa faixa de R$600 mil, que não é um imóvel caro, a gente não está falando imóvel em torno de uma faixa, ele tem desde 45 até 100 metros quadrados, numa média de 600. Tem um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas é nessa faixa de preço. Então, a gente consegue ver essa custo da tecnologia já ficando ela mais acessível, né? Então, a gente percebe disso. E em todos os produtos, hoje a gente trabalha com duas linhas. A gente tem a linha Select e a linha Urban. A linha Urban é focada nos imóveis dentro do programa Casa Verde e Amarela, que o próximo lançamento nosso também já vai ter. Então, dentro de um imóvel, dentro do Casa Verde e Amarela, você fala, mas Léo, o cara que está comprando, às vezes ele não tem nem carro. Mas ele pode ter uma moto, ele pode ter uma bicicleta elétrica, e você tem que olhar para frente. Às vezes a pessoa compra um imóvel que é pro resto da vida. Isso vai virar tendência, né? Isso vai uma hora virar comum. Então Que hoje você já tem ajuda. Os prédios com muita área de lazer, os prédios com 2 vagas na garagem, vai ter o prédio com carregamento de carro, que na hora de vender, ele diz, já vou vender, pensa lá na frente, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para você, referente à questão de energia, os horários de pico, vamos supor, 18 horas, 19 horas para chegar do trabalho. Existe uma sobra energética nos condomínios para poder absorver isso? Essa é a grande questão, né? Quando você faz o dimensionamento das unidades para sua carga, né? Então, por exemplo, chuveiro. Quando você faz um projeto de um prédio inteiro, você imagina o pior cenário, que é todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, a dificuldade disso, quando a gente coloca, por exemplo, no Vista Alegre, uma determinada quantidade X de carregadores, e depois a gente já foi para o H em todas as vagas, a gente imagina que nós vamos ter todo mundo carregando ao mesmo tempo. Né? Então você não consegue imaginar, não, mas isso não vai acontecer. Mas não, por exemplo, o CPFL hoje te permitir fazer isso, para te dar depois lá todos os alvarás, enfim, necessários, a conta, o dimensionamento é feito dessa forma. Por isso que ele ainda é caro. Né? Então você precisa fazer todo um cálculo da entrada de energia dentro do teu prédio, fazer essa distribuição, sendo que todo mundo estaria carregando ao mesmo tempo. Bacana. Ô, Gabriel, qual foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi um Gol. Então tá que nem eu. Foi um Gol. O meu era 97, né? Foi 2001. Certo. Leonardo, qual foi o seu? O primeiro que eu comprei mesmo com o meu dinheiro, que eu também trabalhava com carro, foi um Onix. Comprei um Onix, fiquei bastante tempo com ele. Recente, pô. Onix que eu tenho pouco cabelo, mas eu sou novo. Eu tô com 27 anos, tô novo ainda. O Onix era o Astra, né? Tinha o Astra. Corsa, Celta, né? Então, eu sou mais novo. Então, o primeiro que eu tive... Antes eu roubava o carro do meu pai tinha um Civic, New Civic, aí eu gostava mas era de vez em quando, Pelo menos não foi que nem o Rodrigo que humilhou a gente com o Gol GTI. Pô, Rodrigo, brincadeira, né? O meu sonho de adolescente. Sonho de consumo, né? Meu foi o Gol GTI. Meu sonho de adolescente. Da Vila Rica, a gente tinha, cara, eu tinha um golzinho, direção, ar, vidro, mas assim, o vidro você tinha que abrir manual, o ar você tinha que abrir o vidro também. Aí você tinha ar, né? O meu também tinha direção, senão não ia para lugar nenhum. Pé de boi. Não, mas na época, eu, assim, venho, graças a Deus, de uma família... Meu pai e minha mãe sempre deu uma condição muito bacana, mas assim, antes de ter 18 anos, com 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar com consultoria de carro no Instagram. Então hoje você tem muitas páginas aí gigantes dentro do meio, e eu comecei a ganhar um pouquinho do meu dinheiro e juntar lá com isso daí. A diferença é que a juventude já veio no Instagram, né? Diferente da nossa, né? A minha não tinha nem internet. Não tinha nem internet. Tinha nem celular. Não existia celular. E quem tinha telefone fixo ainda... verdade, assim. Ficou no plano de expansão. Mas você falou, passar sobre o Celta. Quem vai falar com a gente agora vai falar sobre o Celta e vai inaugurar um momento aqui no podcast Autoaventura, porque em 6 programas a gente só tem homem nesse programa. A única presença feminina é a Cris, que é a nossa produtora. Mas eu vou trazer uma moça para essa tela, muito conhecida de todos nós. No meu caso, bastante conhecida, porque ela foi minha vizinha quando era criança. Vizinha, não no mesmo prédio, mas eu num prédio, ela no outro.
era o irmão dela. E ela vai contar a história de um celta também. Todos vocês conhecem. É a Cris Amaral, lá do Auto Esporte, minha amiga pessoal, foi minha colega de trabalho na tribuna. Cris, qual foi seu primeiro carro, minha querida? Oi, povo, tudo bem? Eu sou a Cris Amaral, jornalista do setor. Sou aí de Santos, moro em São Paulo atualmente, trabalho com jornalismo automotivo há aproximadamente 6 anos, um pouquinho mais. Nesse tempo dirigi de tudo. Carros de tudo que é categoria, em vários lugares, e vocês estão aí me fazendo lembrar do meu primeiro carro, que foi um clássico, um Celta preto. Pois é, o carro era o mais barato na época, eu tinha uns 19, 20 anos, comprei junto com meu irmão, a gente dividia esse carro, e ele era pelado, não tinha nada, vidrinho aqui ó, na manivela, não tinha som, não tinha ar-condicionado, principalmente que eu lembro, tinha uma direção dura, era difícil colocar o carro na vaga, porque tinha que fazer muita força no braço, e eu sempre me achei boa na baliza, mas com aquele carro era um pouco difícil, viu? Que bom que a indústria evoluiu e hoje a direção é um pouquinho mais levinha. Um beijo pra vocês. Obrigado, Cris. E ela falava Celta preto, o pessoal devia olhar pra cima. Né? Celta preto. É chuva. Mas isso que ela falou que o carro não tinha muitos equipamentos, é interessante, porque a gente reclama às vezes do valor do carro, mas hoje o carro mais básico que você tem, ele tem muitos itens. Então, antigamente, realmente o carro era mais barato, mas ele não tinha tantos itens de tecnologia. Então, a gente também tem que ponderar um pouco. Se pagava 30 no carro, gastava mais 10 para equipar ele. Exatamente. Mas era muito comum, né, a juventude começar com um carrinho mais simples, Sim. né? Usadinho, batidinho. Não é? Não, o Onix não era 0 não, era usadinho. Tinha comprado de um outro amigo meu, não era novo não. E a Cris é uma história curiosa, ela nunca tinha trabalhado com carro na vida. Aí um dia eu tô na redação, eu trabalhava na tribuna na época, ela tava na redação, do nada ela me liga. Tudo bem, pô, prazer falar com você, né? Ela, não, é que eu tô indo pro Auto Esporte. Parabéns, né? Só que tem um problema. Eu não conheço ninguém, não sei nada, não conheço ninguém, tô entrando lá. Me passa os contatos que você tem. E peguei tudo que é de assessor de imprensa e comecei a mandar pra ela. Hoje eu vejo ela pegando alguns carros que vão te dar inveja, viu, Leonardo? Eu sei que você pega você pega umas naves aí, a gente vai mostrar daqui a pouco. De vez em quando. E ela tá nesse nível aí, faz teste em pista, em autódromo. Eu sempre gostei, quando eu era pequeno, antes de ter 15, 14 anos, eu ficava maluco, via às vezes montadoras testando o carro, né, e você tirava foto e mandava pras revistas pra publicar lá, eu ficava feliz, nossa, aí em várias, assim, às vezes o nome lá, não, fui eu que fotografei e mandei, isso era bem legal. Eu fiquei alucinado uma vez quando o Jornal Motor foi ao campo de prova da GM, no interior. Muito bonito. E pegou aquela pista aí, fez a foto daquela pista, era a reta infinita, né? Isso, a reta infinita. E eu fiquei alucinado com aquilo, e depois eu estive nesse local, fui trabalhando no Jornal Motor, enfim, algumas realizações que acontecem, né? E tem uns trechos muito interessantes ali no campo da GM também, não só na reta infinita, mas você vai andando com o carro, você tem todo tipo de piso. Então você tem um asfalto maravilhosamente liso, aí você tem um asfalto todo deteriorado, cheio de buraco, que acontece em muita cidade. A maioria. Não é? Você tem paralelepípedo, você tem buraco mesmo, você tem terra, você tem tudo que é asfalto, e você vai passando com o carro pra... Pista molhada, né? Pista molhada, exatamente. Aí você anda com ele em todas as circunstâncias. Achei... É bem legal. É bacana essas experiências. Eu acho fantástico. Eu fui estagiário na GM. Foi. Na época de faculdade, queria trabalhar com carro. Então eu falei, vou pra montadora, né? Então eu trabalhei na GM, não tive a experiência de ir no campo de provas, mas a gente via bastante pessoal testando, falando a respeito de lá. Agora tem coisa que é instinto. Eu fui testar o assistente de frenagem do Outlander, Mitsubishi da Pajero, Mitsubishi Pajero. E aí tinha uma parede, obviamente uma parede que não era dura, né? Foi testar o que não se testa, né? Não, com o piloto do lado, né? Com o piloto Ele do falou lado. assim, não freia, Paulo, não que eu fiz? freia. Freou. Claro. Claro. Reação é o instinto de sobrevivência. Pô. Não é? Voltamos. E outro teste que eu fiz foi com o Audi RS7, foi frear com o pé esquerdo. O piloto falou, todo mundo acha que consegue. Não, se eu consigo dosar com o pé direito, eu consigo com o esquerdo. Vai. Mas é uma adaptação isso, né? Eu vejo muita gente dirigir com os 2 pés, com automático. Freando com o pé esquerdo. Mas isso é uma coisa que com treino, né? Mas tem que ser uma grande adaptação. Não, é assim, mas é que... Quem não tá acostumado já tira achando que a embreagem já... É uma adaptação, né? É uma adaptação. Andando de kart, né? Ô, Leonardo, eu falei num outro podcast que as coisas são pensadas, você falou em projetos, né? Pensar agora
para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. O cara compra agora, ele não tem a moto elétrica, mas ele vai ter, enfim. E eu disse num outro podcast que algumas coisas foram feitas lá atrás e não pensadas no que teremos agora. Então, por exemplo, Santos você tem muito prédio com menos vagas de garagem do que o número de apartamentos, aqueles de 3 andares em alguns casos, ou sem garagem nenhuma, porque não se imaginava que a frota fosse ser o que nós temos hoje. No entanto, o que acontece em Santos? É aprovado na Câmara um projeto do prédio sem garagem. Polêmico. Né? Desde que esteja perto de VLT. Alguns bairros específicos, né? Isso, onde já existe, né, a linha do VLT e onde agora na expansão ele vai passar, isso foi aprovado, né? Isso está vindo, por exemplo, igual em São Paulo. São Paulo, nos principais centros, é ao contrário. Quando você tem unidades pequenas, você é proibido de colocar vaga de garagem. Então, é a questão da política desestimular o uso individual do carro e buscar o uso coletivo. O nosso aqui, ele é uma opção. Ele é uma opção. Então, por enquanto, por que às vezes a pessoa pensa errada que, não vou ter vaga de garagem, isso vai ser um problema. Não, hoje nós temos... Santos é uma das cidades, acredito, com um índice elevado, né, da idade da população, que a maioria hoje também já não dirige. Você tem hoje em dia jovens que não estão pensando em ter um carro, né? Às vezes ele até tira habilitação, mas ele vai alugar um carro, ele vai usar quando que ele precisa, enfim, faz um uso... Cara. Os aplicativos hoje, né? A juventude hoje está totalmente fora da nossa época, né? Porque a gente já tirava carta com 17 anos, 11 meses e 29 dias. E já queria tirar, já queria estar com a carta na mão, né? Hoje você vê jovens de 23, 25 que nem pensam nesse assunto, né? Exatamente. Então, quando você vem para o âmbito da construção civil, você imagina apartamentos grandes de 150, 200 metros quadrados, você ter 1 ou 2 vagas de garagem no prédio, isso não é representativo no custo deste apartamento. Só que quando a gente vem para apartamentos pequenos, 40 metros, 50 metros, 30 metros quadrados, uma vaga de garagem com 12 metros, no apartamento de 30 é quase metade. Então, ou seja, você imagina o quanto que você consegue reduzir no valor desse imóvel, fazer com que as pessoas morem mais próximos do seu trabalho. Então, qual que é a ideia da Prefeitura de Santos? Trazer a pessoa que às vezes mora em outras cidades, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, para vir morar próximo onde ela trabalha, que normalmente é aqui, de uma forma consciente. Então, essa pessoa vai conseguir adquirir um imóvel aqui mais barato, porque ele não vai ter a vaga de garagem, e morar próximo do trabalho dela, diminuindo esses deslocamentos muito grandes. Dentro da própria nossa construtora, hoje a gente já tinha alguns funcionários que moravam longe e estão vindo mais aqui para perto onde eles trabalham e não estão precisando mais da necessidade de ter carro, por exemplo. Cara, essa mas, assim, é a ideia. Quando você não coloca o carro, você coloca uma opção de bicicleta, que nós falamos, de uma moto elétrica. Perfeito. Né? Não, Perfeito. outras opções, porque nem todo mundo quer carro, mas todo mundo quer também ter um meio de locomoção rápido também. Exatamente. Santos a gente comentou um pouquinho antes, né? Ser uma cidade plana, então isso facilita muito. Você utilizar as bicicletas aqui. Você tem uma rede com bastante ciclovia E o que aqui. não pegou muito no Brasil é a questão do uso compartilhado, né, de transporte, né? Alguns países na Europa, tem diversos aplicativos de uso compartilhado. Então, você está indo para um destino. Você colocou o nosso aplicativo para onde você está indo. Tem uma pessoa no caminho... Porque nós não temos a segurança que a Europa tem, né? exatamente. Mas você tem aqui bicicletas que a prefeitura empresta para o cidadão. E cada vez mais dentro do condomínio isso você vai ter. Então todo mundo tem, eles conseguem realmente formar uma rede de transporte mais consciente. Então isso é tendência. Eu acho que uma outra tendência é urbanizar o centro da cidade, que está muito degradado também, né? O centro da cidade, eu trabalhei no centro durante 16 anos. E sempre tive o centro como um lugar de as coisas ferviam ali, né? O centro parece que era uma outra temperatura, um outro ambiente. Eu tenho ido ao centro algumas vezes, muito menos do que antes. Parece que é um dia de ponto facultativo. Sabe aquele dia que o poder público não funciona? É triste. Aí você olha no relógio, 3h30 da tarde, num dia comum. Tá difícil. Então, assim, é necessário esse investimento também. E a melhor forma que a prefeitura vê, e em todos os lugares do mundo isso aconteceu, é você conseguindo trazer a moradia de volta. Você Perfeito. Aí você vai ter padaria, você vai ter uma quitanda, você vai ter um açougue, vai ter um bar. Você vai ter gente morando lá. Aí você vai ter vida. Você vai ter vida lá. Não hoje. Hoje o cara vai no centro, que nem você ia, trabalhava e ia embora. São Paulo, Exatamente. São Paulo mesmo está investindo em apartamentos de menor custo na região central. De menor tamanho também. Não, de menor tamanho. De 25 metros. Exatamente. 20 metros, mas pra Que a pessoa, pelo geralmente, menos, ela fica ali de segunda a sexta, às vezes depois ela até vem pra praia, vai pro interior, mas tem morar esse próximo ao tipo trabalho, né? de moradia, ela consegue revitalizar.
Isso aconteceu no mundo inteiro, residencial e com turismo. Essas duas coisas é o que ajudou em vários lugares a melhorar. Quando eu vi esse projeto da prefeitura, eu pensando nessa linha de reurbanizar o centro, eu falei, cara, isso aí faz sentido. Juntando tudo isso, o elétrico, a nossa cidade plana, a juventude que não está querendo mais ter carro, né? Essa necessidade do povo urbanizar o centro. Então eu acho que, cara, acho que talvez dê certo. Hein? E o bacana que eu vejo aqui em Santos, o pessoal para muito os carros nos canais, né? Pensou, sim. Futuramente, igual na França, Paris, tem um ponto de recarga nos Na rua, canais, né? na rua. Esse é o que mais tem. Isso lá é o que se tropeça. Eu acho que nós vamos ter isso em pouco tempo, viu? Pouco tempo a gente Mas é deve que ter. pega a questão do vandalismo, né? Da educação na população. Você falou 2 vezes da Europa. A Europa tem a cultura, alguns países têm a cultura do carro compartilhado, né? Que você Sim. já coloca É o ali meio que você... carona, né? Não é isso? Oi? Você falou carona, né? Não. Você quer de carro e o carro, O carro fica mesmo. parado lá na rua. Ah, é você ir lá Você pegar vem os de Aí gás, pega o carro, vai sim. pra onde precisa, deixa lá. Tudo pelo aplicativo, né? E o Leonardo é praticamente um cidadão europeu, né? Ele vai com, Não tanto assim. ele Não tanto vai com assim. frequência. Mas eu gosto de viajar para realmente ver a forma que estão, né, trabalhando. E hoje a gente trouxe esse próximo prédio nosso, você vai ter já isso daí. Então você vai ter um carro dentro do prédio disponível para os moradores utilizarem. Eu já vi isso em São Paulo. Isso. É um carro de uma locadora. Isso. Inclusive o carro é elétrico e tem um pontinho lá. Perfeito. Você baixa o aplicativo, destrava o carro e volta com o carro de novo. Já sai no cartão. Ah, quero fazer compra no mercado, quero ir. Ah, Não, vou utilizar para alguma E jantar. a não gente sei o volta quê. aquela vez de cada vez menos pessoas comprarem carro. Ah, Atrapalha meu negócio, mas tudo bem. Mas tem que reinventar, tem que ir adaptando. O mercado vai existir, você só tem que ir. Exatamente. se ele não tiver o contato do Rodrigo da Vila Rica, você passa pra ele. Rodrigo da Vila Porque Rica já já dá- te aluga o carro. Já dá negócio, entendeu? Acabou Você- de sair daqui. Não, mas você não sabe o que ele vai fazer na Europa. Onde ele vai, os lugares que ele vai na Europa. Ele vai Só- humilhar só a fazendo gente. Europa, Ele vai, além de- ele vai humilhar a gente de novo? Não, ele vai viver. Não, né? não. Mostra aí então. vai. O que você vai fazendo, além de ver Não, eu novidades? gosto. né? A gente faz umas viagens de vez em quando focado em carro, né? E meu pai a gente gosta bastante. Aqui mesmo no Brasil a gente faz. Eu participo de bastante grupo de carro. Então tudo quanto é encontro final de semana, hoje Ó. minha noiva fica doida. Essa daí foi na viagem que a gente fez pra Itália, alugando. Então às vezes você não precisa ter um esportivo, você Claro. aluga. Ali em cima tá escrito test drive. Você aluga. Aqui foi um passeio que a gente fez do lado lá na Maranello, na fábrica. É bem legal lá. Você dá uma voltinha lá, você pode andar 15 minutos, 20 minutos, um dia inteiro, você consegue locar e andar. É bem legal. Por um custo bem acessível quando você tá lá. Essa aqui Esse é uma... tempo agradabilível foi um... Isso aqui, imagina, você planeja 3, 4 anos uma viagem para ir para Nürburgring, aí você chega lá, tá esse dilúvio, 4 graus, como é que você vai andar na pista assim? Ferrou, né? Aí não, Deus ajudou. Não, vai andar. Parou de chover, um asfalto lá fantástico, sistema de drenagem, em questão de 1 hora eu tava seco, a gente conseguiu andar. Aqui é a parte do circuito, né, onde tinha, né, a Fórmula 1, né, o circuito principal, e depois você vai no Nordschleife, que é o circuito lá no meio da floresta, que você consegue andar. Mas sempre pode voltar a Fórmula 1 para abrir uma negociação, né? Sempre é E possível. aí, né? mas você rodou com carro de corrida? Qual foi o carro que você rodou lá? A gente eu loquei lá uma BMW preparada, lá você tem as empresas que fazem locação, então é realmente para turista, então qualquer um pode entrar. Então você vê os vídeos no YouTube, né, o pessoal andando de moto, van, carro esportivo, anda todo mundo É um carro junto. preparado para pista. Aí a gente alugou um carro preparado para pista. Qualquer pessoa pode ir, carteira de habilitação normal, tem que fazer algum cursinho, nada? Você consegue, é prudente você ir com o piloto, pelo menos uma volta para você conhecer, ele te instrui e depois... Depois você bate sozinho. vira. Exatamente. Aqui é A Itália, né? Pela bandeirinha lá? Esse ou não? aqui não, esse aqui foi no GP de Mônaco. Mônaco Ah, mesmo. Mônaco. Esse aqui foi o primeiro GP que eu fui lá em Mônaco. Esse aqui- essa foto a gente separou, a produção separou propositalmente, porque eu nunca fui a Mônaco, eu nunca fui à Europa, Uhum. mas a gente tem acostumado a ver transmissões de Fórmula 1 no Brasil, e antigamente abria em cima da hora, hoje mudou um pouco, mas você não tem muito acesso aos bastidores, né? Aquilo que acontece Isso além daí. da corrida, né? Eu mandei para sua produção exatamente para mostrar isso. Então, assim, tem todo o glamour de Mônaco, mas, assim, tem o aficionado, né? O fã, realmente, da Fórmula 1. Então, o que a gente vê aqui é pessoas, todo mundo andando pelas ruas lá, e a corrida aqui, a gente tá uma quarteirão da pista, da largada, ela fica aqui do lado direito. Você escuta outras corridas passando, né, que você tem antes da Fórmula 1, então, assim, pra quem arrepia, você chega lá, de qualquer lugar da cidade, você escuta os carros passando na rua, é muito legal. Muito legal.
Mona. Muito legal. Nós temos mais. Olha aí. Esse aqui foi Interlagos. Aqui do lado. Esse aqui foi Interlagos. Esse aqui eu tive o prazer, eu fui convidado, foi um evento da BMW. Eu acho que foi a primeira vez que eu acabei dirigindo lá. Eu andei nessa X4M Competition que tinha acabado de lançar e numa Z4. O que esse carro faz curva não tá escrito, por ser um SUV. É impressionante. É Você mesmo? acha que ele vai ser um trambolhão, Você acha que você vai sair de traseira, por exemplo, se você olhando o carro. mas ele sai de traseira igual um carro baixo. Então, apesar de você não ter um centro de gravidade dele tão alto, então você consegue, mesmo um carro desse, pra você andar nas ruas esburacadas, o pessoal faz track day com esses carros e vira legal. É a BMW, né, cara? Pô, Mesmo sendo SUV. muito legal. E Interlagos é Interlagos. Você anda lá, meu, você... Gente, Pra não falar que eu nunca corri em Interlagos, eu fiz uma prova de atletismo lá. Ayrton Senna, Eu andei corri lá. o circuito a Quase pé. Você fez só a curva do S. Cara, Eu andei lá. muita com- ladeira aquilo, né? acho A que foi pé, cara. 320. Muita ladeira. na TV você não percebe. Não Quando você percebe, tá Mas são lá... as subidas grandes. São ali aquela curva grande que vai a reta dos O café. boxes. Caramba, é muita subida, Eu cara. andei lá com. Eu andei E lá, eu corri. andei lá, acho que foi com 320, mas o que eu tenho certeza foi com o R8 e com o Mustang. O lançamento do Mustang foi lá. É um barato, né? Não, mas essa daí que você perceber as dificuldades da pista, e quando a gente voltando falando de Nürburgring lá, que é subida, descida, você não sabe se a curva é pra direita, pra esquerda, é um caos lá. Você não consegue memorizar o circuito. Uhum. Aqui em Interlagos você ainda Até lá sabe. você consegue por tem duas coisas que te ajudam a memorizar Interlagos. Primeiro é assistir o câmera on-board, né? Várias voltas e videogame, né? Videogame ajuda bastante Total, também, né? total. Interlagos dá pra fazer, se botar acho que uma venda, talvez vai. Não rápido, mas consegue fazer o circuito. Você já tem uma noção, né? Vamos continuar? Isso foi lá em Nürburgring lá. Isso que é legal. Qual é o carro? Essa aqui era uma 325, geração em 90, aquela 2005, 6, 7. Toda aliviada de peso, gaiola, banco. E o que é legal é que você vai na locadora e você sai pela cidade dirigindo um carro de corrida. Você para no posto para abastecer esse carro e você anda normal. Aí você vai no circuito, bota o capacete e anda na pista. Mas lá é comum, assim, as pessoas andarem com esses carros e por isso não é uma... Se você faz isso no Brasil, o cara tira foto e tal. Não, Lá é comum. A cidade, a região ali de Nürburgring é isso, né? É igual aqui tem a cultura de ir para um estádio de futebol, é a cultura do cara ir lá e andar na pista. A pista é o que gira a cidade ali, né? É isso, e você tem as montadoras com todas as divisões esportivas com o centro tecnológico delas. Então, linha M, linha MG, todas elas têm lá. Então, você viu o pessoal testando os carros, meu, é um barato, é animal. Temos mais, né? Temos mais imagens. Não temos mais Temos imagens. mais. Temos, Eu mandei temos, muita imagem. temos o né? ACR Group, sério? Não temos mais imagem. Não, mas eu andei um pouquinho em algumas pistas, não sou piloto, gosto só de carro e de me divertir, né? Então, quando era pequenininho, corria de kart, ainda brinco agora, mas por hobby, por lazer. E pro Brasil, principalmente, é um esporte caro demais também, né? Se você quiser seguir carreira, né? Pra quem quer seguir carreira, é muito caro, né? Investimento, assim, fora você acha que tem uma visibilidade maior. Então, ou mais empresas patrocinam e ajudam o esporte a ter. Como aqui no Brasil não tem muita visibilidade, então fica difícil as empresas investirem um valor alto, né? Se eu tiver um sobrenome forte por trás, né? Aí Foi outro talvez- assunto que nós falamos no primeiro podcast que eu Isso, participei, né? é. Falando que, assim, qual o próximo piloto hoje brasileiro para a Fórmula 1? O Drogovic, que está na Fórmula 2 agora, ele tem grandes chances de ir, mas tirando assim ele, a escola, né, é complicada. Essa formação de piloto, ela é complicada. Eu vou trazer logo um convidado que não entende nada de carro, chama Cláudio Karsug. Você tá devendo aí. Logo ele vira, mas eu quero ir presencialmente. Presencialmente é bem melhor. No vídeo é muito fácil. Ele não entende quase nada. Eu quero ir na mesa aqui com a gente. E ele já umas 2 vezes ele me falou. A Fórmula 1, principalmente a Fórmula 1. O que a Fórmula 1 tem hoje é o que o carro de passeio vai ter daqui a pouco. Muita coisa que está hoje nos carros de passeio veio de lá, veio da Fórmula 1. Muita Sim, coisa. Muita tecnologia. A tecnologia, e não só a questão de esportiva, sistemas de segurança, vários itens, ABS, todos esses itens de controle de tração, O próprio estabilidade. híbrido também. A questão também do híbrido, então isso vem realmente de lá e depois vem para um carro de linha de produção, né? É um negócio... É muito legal por esse prisma, né? Se você tentar Sim. enxergar por esse ângulo, eu acho um barato isso. Você saber que na Fórmula 1 você tem o que vai ter depois. Acaba sendo um laboratório, né? Exatamente. Ficou alguma curiosidade, alguma história
engraçada, curiosa que você trouxe da essa, Europa? essa de Nürburgring aqui, que você mostrou a foto, é que eu não mandei uma outra, eu em choque, em pânico, com meu pai dirigindo e eu de carona com ele. Eu fui na banha. Agora o velho sentou a bota. Sentou a bota? Ficava lá do lado, pelo amor de Ai, que Deus. legal, velho. Cortando giro. E você anda com outros carros, né? Teve uma hora ele quis me dividir curva com um cara. Aí o cara foi... Era um rapaz, um Megane RS. Ele perdeu a traseira e bateu roda com roda. Eu falei, nossa senhora, só me veio a franquia do seguro daquele carro depois lá. Porque lá a regra é assim, não importa se você tá certo ou errado. Se bateu, você precisa arrumar. Depois você vai discutir. E também tem a lenda dos guarda-reio, que você vê bastante, às vezes, o pessoal batendo. Dizem que cada um daquele, no mínimo, pra você arrumar, você vai gastar uns 10 mil euros pra arrumar um guarda-reio daquele. Brincadeirinha cara. Não, então tem que ir na manha. Você tem que ir na manha. Mas... Rapaz. E o pai sentou o pé na bota. sentou o pé. Ele gosta de moto, mas lá ele sentou no carro e foi embora. Você chegou a ver quanto ele deu de velocidade? Conseguiu Olha, ver? lá no Nürburgring ele tem uma reta principal, só que ela que é a maior, você consegue ganhar uma velocidade, só que é a saída dos boxes, né? Então toda vez que você sai, você entra na pista igual um ticket de estacionamento. Você vai lá, você paga por volta. Então você valida isso daí, você vai entrar, abre a cancela, você entra na pista e toda vez você entra e você sai, né? Então você não consegue passar pela reta completa. Você não passa Você pela não passa reta rasgando completa. na reta? Pô? Não, A mas melhor parte tem as da... anteriores lá, você deve alcançar num carro desse uma faixa de 220, 230 por hora. É uma velocidade legal, né? Mas você tem lá passeios que você faz, tem o pessoal que estava no grupo conosco, vai o piloto dirigindo e você vai no banco de trás de um Jaguar XJ, uma barca. E o cara faz aquele circuito como se ele estivesse no Mini Cooper. Vai, 300 por hora, você vai no banco de trás de um lado pro outro. É uma experiência diferente para andar lá. Bom, O isso. XJ é absurdo. Não, mas uma barca pra você andar em Nürburgring, né? Mas fazer essas viagens pra Europa é muito legal. A gente conheceu os museus, foi no museu da Porsche, da Mercedes, da BMW, todos lá na Alemanha. Você dirigir na Autobahn é muito legal. Você andar a 250 por hora por 10 minutos. O tempo inteiro você conseguir andar, né? E não tem limite de velocidade, né? Só que eu tive a proeza de tomar uma multa no radar numa Autobahn. Como assim? Quando você tem saídas e entradas de cidade, né, ele aparece nas placas, nos letreiros luminosos, que é uma rodovia inteligente, o carro faz a leitura e você vê no painel que tem velocidade, então ela cai para 120, 130. Eu vi a velocidade, estava 250, só tirei o pé do acelerador e o carro veio diminuindo. No nada tá indo, na pontezinha em cima, o radar, um flash, parecia um raio. Passou 20 dias, chega a foto lá, eu olhando pro radar, que é ao contrário do Brasil. Aqui eles tampam, né? Lá não, ele quer ver quem é o motorista pra se você Ele quer te mostrar Ele mesmo. quer te mostrar mesmo. Né? Aham. Então eu tive essa capacidade de levar uma Você multa. tava quanto quando passou ali? Não, passou a 160 pra lá, mas como tinha entrada e saída, tinha que diminuir. Aí depois dessa eu fiquei esperto. Toda entrada e saída a gente diminuía. Só que tinha mais gente no grupo. Aí o pessoal, eles estavam indo um no carro do outro, tomou a multa. Aí os caras, nossa, não sei o que, será que foi errado? Tomaram de novo. Todo Ele mundo tomou de ganhou novo. uma Eles tomaram fatia. 3 multas. Ficou até mais Eles- tranquilo, não fui só eu, pelo menos, né? Não fui só eu. Não fui só Pelo eu. menos não perdeu a carteira, né? E você deu a volta em Mônaco na pista? Dei a volta em Mônaco. Eu fui pra corrida, e aí quando acaba a corrida você consegue fazer o circuito, e eu fui depois uma outra vez, uma semana após a Fórmula 1. Então eles ainda estavam desmontando pra ver, vamos dizer, a vida de Mônaco, né? É surreal. Você poder andar lá ou de carro, ou... Eu deixei minha namorada pra tomar um sorvete, eu dei acho que umas 30 voltas. Tinha um policial, ele ficava já olhando, ele falando, o que esse cara tá fazendo? Que ele deu tanta volta aqui. Mas foi legal. Minha visita a Mônaco se limita aos aplicativos, né? Aos programas da internet, né? E o túnel é mão dupla, né? O túnel é mão dupla. E lá dentro tem alguns comércios, algum Você tem um hotel, você tem a saída do Yacht Club de um lado, que você consegue acessar por dentro, você tem o Fairmont Hotel, que você fica do lado direito, você entra nos estacionamentos, e Mônaco, ela parece um formigueiro. Você sai, do nada você tá num túnel, você tá num buraco, você vai pro lado, você tem mais coisa embaixo da terra quase do que fora. É muito doido, elevador pra você andar lá dentro. É uma experiência assim que realmente só em transmissão de Fórmula 1 você não vê como é que é lá. É muito legal. É isso que eu falo, são esses bastidores são que a os gente não tem bastidores, né? acesso, né? Hoje, com a transmissão da nova da Bandeirantes, tá até um pouco, tá mostrando um pouco mais. Um pouco né? mais, mas Agora não, tá muito mas, legal. Ali você tem a curva da Tabac, né? O que é a Tabac? É uma tabacaria.
que fica atrás dos alambrados é a lojinha. Aí você vai lá e você consegue comprar coisa ali. Você tem as piscinas, né? Que você tem o S lá. Por que tem aquele S? Aquele S está lá para contornar a piscina do Yacht Club que tem ali. Você começa a ter umas visões muito... É um circuito de rua raiz, né? Literalmente. Total. Autêntico. Né? Não, você fica imaginando ali, a velocidade que os carros passam no circuito daquele tamanho é completamente diferente, por exemplo, quando o piloto ele vem andar em Interlagos. Você imagina o mesmo tamanho de carro hoje em dia da Fórmula 1, que é grande, andando em Interlagos, que é uma pista grande, larga, e andando lá. Com área de escape, que Mônaco a gente não sabe que não tem, né? Não tem nada. Passa milímetros do muro, né? A roda do carro. Pro futuro, o que você tá... Tem algum terreno já que você tá de olho na região? Vou levantar... Tem. A gente tem futuros lançamentos aqui, né? A gente já tem um projeto bem legal próximo da praia, na região do Canal 1 ali, que a gente vai avançar ainda mais nessa questão das garagens, dos carros elétricos, trazer uma questão sustentável de energia solar também para o prédio. A gente quer ser pioneiro isso aqui na região, que ainda não tem, né? E nas outras cidades do entorno também, tanto São Vicente quanto Cubatão, que hoje é o nosso foco grande, né? Então, para quem precisar, né, de imóveis, quiser, então a gente está aí nas nossas redes sociais, a CR Grupo aí para atender. Maravilha. Agradeço demais a sua presença. Espero poder contribuir mais vezes. Gosto bastante de carros fish, deixar mais falando muito. Bastante, até porque temos a sua participação aqui, podemos ter matéria na revista, isso aí. Ele constrói o prédio, eu vou colocar o carro lá dentro, que tá ligando mais pro carro que pro prédio, não é? Eu tô preocupado com a garagem. O apartamento, beleza. Se não der, eu durmo dentro do carro. Aquelas vagas no seu andar, né? Que você entra com o carro na sua Outro sala. dia, não, mas você tem umas demandas, eu tenho um cliente querendo comprar um produto novo, eu falo, só compro se a minha Dodge Ram caber na garagem. Eu falei, nossa senhora, só isso? O cara quer um caminhão. Só isso? Rapaz. Gabriel, obrigado mais uma vez. Que agradeço vocês, novamente o convite, né? Espero poder contribuir um pouco com o programa de vocês. Manda abraço pro Cris e fala pra ele vir. Cris, você sabe como é difícil falar com ele, né? Sei. Eu trabalho do lado dele o dia a dia. E não consegue falar? Não consigo falar com ele. Mas é uma figura, gente boa demais. Não, também assim, como o Léo fala, o Cris é um puta de um cara visionário também, né? Assim, trouxe a questão foi literalmente embaixador hoje em lojas de carro aqui na Baixada para eletrificados, né? Acho que ele que deu o start, é um pouco a minha parceria, que eu trabalhava na Volvo, então acreditou no produto, trouxe para cá e tá sendo um mega sucesso. Obrigado, Léo. Obrigado. Carlos, vamos pro 0, vamos pro 7, né? Vamos pro 7. Então tá bom. Opa. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, dá essa moral pra gente aí, e compartilha bastante pra gente poder bombar em todas as redes, pelo YouTube, aqui no podcast Autoaventura. Vamos pro 7 agora. Até aqui nos ajudou o Senhor.